Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson, eu sou doutorando do programa da Unesp de Presidente Prudente e hoje eu vou apresentar um trabalho de minha autoria junto com a professora Rosana Messias e a professora Ana Luzia Parisotto, que se intitula As Sessões de Mediação em Teletandem como um espaço de formação de professores. Nós partimos de um pressuposto de que a formação ela engloba muito além das aulas do curso de licenciatura, da graduação, e que perpassa as experiências pessoais, os conhecimentos compartilhados, conversas, palestras, os valores adquiridos socialmente e que, pensando nisso, o projeto Teletandem ele se destaca como um projeto que é propício e favorável à formação de professores, no nosso caso, professores de línguas estrangeiras. Nós trouxemos aqui um mapa só para mostrar que o projeto surge em 2006 na Unesp de Assis e ele vai para algumas cidades do estado de São Paulo, para outras cidades do Paraná, vai para a região nordeste do país mais recentemente e em alguns casos, como é o caso da URCA, o projeto atende unicamente alunos de letras, o que reforça a nossa ideia de um espaço para a formação de professores. No caso de Assis, atende-se a alunos de outros cursos também. Então, o Teletandem ele permite ao professor em formação refletir sobre a assimetria revelada numa sala de aula e, além disso, o Teletandem se caracteriza como um contexto de comunicação autêntica, virtual, que favorece a autonomia dos alunos exatamente. E nós temos como objetivo nesse trabalho apresentar as discussões realizadas pelo professor mediador e pelos interagentes durante as sessões de mediações. Para isso, nós gravamos as sessões de mediações que ocorreram no primeiro semestre de 2018, numa parceria entre a Unesp de Assis e a Universidade de Tulane, nos Estados Unidos. E após a sessão de 1 hora, era meia hora em inglês, meia hora português, os alunos brasileiros faziam essa sessão de mediação. E aí o nosso segundo objetivo é caracterizar esse momento, de reflexão como um espaço de formação de professores de língua estrangeira. O embasamento teórico nós trazemos de novo algumas ideias da professora Vieira Abraão, exatamente reforçando a nossa compreensão de formação de professor, que a formação ela vai para além da universidade, que os alunos já trazem quando chegam no curso de licenciatura algumas ideias explícitas ou implicitamente sobre educação, ensino-aprendizagem, sala de aula e tudo mais. E pensando nisso, nós acreditamos que o processo de Teletandem, a aprendizagem em Teletandem, ela possa proporcionar experiências de ensino-aprendizagens de línguas, pensando no desenvolvimento da abordagem linguístico-comunicativa. Para pensar nessa figura do mediador, nós vamos pensar que o mediador ele é uma figura diferenciada aí, porque ele desempenha um papel que não corresponde ao professor de línguas. Sua característica principal é o de orientador, então ele não está ali para decidir pelo aluno, mas para auxiliá-lo. Nós trouxemos os textos de Simões e Lima e Rocha e Lima de 2009, onde eles vão marcar que o mediador ajuda os interagentes, discute o que eles esperam da aprendizagem, dá um direcionamento, aborda a variedade de estratégias de ensino-aprendizagem, orientam correções, impede acomodação por parte dos aprendizes, motiva os interagentes, orienta em momentos de choque cultural ou mal entendidos. Então essas são as características do mediador. Pensando nisso e nos nossos dados, a gente também queria reforçar que o mediador precisa pensar no processo de formação desse futuro professor, principalmente em contextos onde só se trabalha com alunos de letras, ou no nosso caso de Assis, onde alunos de letras também estão presentes. Então, para a nossa análise dos dados, então nós dividimos em 3 categorias. A primeira é reflexões sobre a interação, e nessa primeira categoria separamos falas do professor mediador, que conduzia os participantes a refletirem sobre a sua prática, os seus objetivos, seus processos de ensino-aprendizagem, tecendo alguns excertos que, eu queria saber mais de vocês, como foi, principalmente os que começaram hoje, como foi o primeiro contato, que conversou, e aí um outro momento pensando no primeiro encontro, para agora, vocês sentem uma diferença entre vocês? Então é esse processo de reflexão, então como que isso contribui para a formação do professor? A segunda categoria são estratégias de ensino-aprendizagem, onde o mediador ele oferta algumas estratégias para os alunos. No primeiro excerto aí, vocês podem se preparar para esse encontro. Por exemplo, mandar uma música para o participante chegar perguntando disso. Então, essa troca de informações.
usar o chat, então aproveitar isso de utilizar recursos como foto, mandar receita, entrar no YouTube. Então, ele vai trazendo estratégias para o aluno, tanto de ensino quanto aprendizagem. Então, que recursos vocês podem usar e como vocês podem organizar conversas, como que vocês podem definir o tema. Também a terceira categoria, com algumas explicações sobre o Teletandem em sistematização, pensando que é um contexto que se diferencia de uma sala de aula. Então, alguns momentos vão ficando claro para os alunos o respeito à língua, a autonomia, a reciprocidade, como é o caso do primeiro excerto aqui, selecionado, onde há uma instrução para os alunos de que, olha, se houve algum atraso, em vez de 1h30, 30 minutos, mais 25, 25. E no segundo momento, onde o mediador faz uma discussão com os alunos e ele traz isso à tona. Como explicar uma gíria, né? No caso, ele fala do rolê. O que isso significa? Como explicar isso para os alunos? Então, olha como esse momento de reflexão, essa mediação vai trazendo suporte para os alunos. Isso tudo para explicar rapidamente que o projeto ele tem crescido, né, consideravelmente, iniciado em Assis para outras modalidades de mediação. Nós aqui falamos do modelo mais canônico, digamos assim, que foi aquele criado em 2006, onde as interações ocorrem dentro de um laboratório, com a presença do mediador. O mediador é quem faz toda a organização administrativa anterior e auxilia também na questão tecnológica. E o que diferencia o Teletandem de outras práticas de interação é exatamente a presença desse mediador, com foco em questões de línguas e culturas, e nós acreditamos, que é o que nós partimos e pensamos agora sobre a formação de professores, que tendo em vista os movimentos atuais de curricularização do Teletandem nos cursos de letras, necessitamos criar contextos de mediação que enfoquem especificamente elementos linguísticos, culturais e metodológicos sobre esses últimos, com vista à reflexão sobre a formação e atuação do professor de línguas. Então, nesse momento de mediação, que possam haver reflexões específicas para a formação de professores. Então, é importante discutir língua, mas e o professor? Como é que ele leva essa discussão para a sala de aula? A cultura, como é que ele trabalha isso em sala de aula ou como é que isso se reflete na sala de aula? E é só isso. Muito obrigado.